Oi, oi, boys and girls, senhoras e senhores, meninos e meninas! Está começando mais uma live muito especial, muito empoderada. Olha essas mulheres maravilhosas que me acompanham na live de hoje para falar de um assunto também maravilhoso que a gente já falou aqui no Home Office, mas aí ficaram dúvidas. E aí, medos e tal. E a gente falou, vamos fazer um segundo papo para a gente colocar os pingos nos is. Então, trouxemos aqui esse time aqui, ó. Olha esse time maravilhoso, né? Já vou falar aqui com cada uma delas. Mas deixa eu falar aqui para você que chegou aqui hoje no home office, caiu aqui de paraquedas, não tá entendendo nada que é isso. Deixa eu explicar então como que funciona. Meu nome é Carol Oliveira, eu sou do canal Meninas Espíritas e de segunda a sexta eu e mais outros jovens aí de vários cantos do Brasil invadimos aqui também a Rede Amigo Espírita para passar aí alguns temas, algumas mensagens, conversar, dar risada, aprender juntos, enfim. É uma delícia estar aqui sempre com vocês. Para quem, ó, a Mel tá querendo participar aqui também da live, tá miando aqui já, minha gata. Mas para quem já conhece aqui o Home Office sabe que aqui a gente fala de tudo, a gente conversa a respeito de todos os temas que a gente acha interessante. Vocês podem participar aqui com a gente, deixando seu comentário aqui. Já tem dúvidas aí a respeito sobre vegetarianismo, veganismo, espiritismo, o que tem a ver tudo isso? Como que eu faço para começar? A gente vai falar muito disso hoje. Mas se vocês já têm dúvidas, já deixa aqui no chat que, olha, esse time aqui vai responder, entendeu? Eu só vou ficar ouvindo aqui hoje, viu? O meu trabalho aqui vai ser só organizar essa mulherada aqui, ó, mas elas são as mestres aqui hoje do assunto. E antes de eu dar o boa noite aqui pra galera que tá aqui no chat, já tem uma galera aqui que já começou. Eu vou apresentar aqui as nossas convidadas da noite. Então, vamos lá, galera. Aqui do meu lado tenho a minha xará, lá do Movie Ética Animal Espírita. Seja muito bem-vinda, Carol. Boa noite a todos e todas. Eu sou a Carol, participo do MOV junto com as minhas colegas e é uma alegria estar aqui. Espero que consigamos contribuir e aprender muito sobre esse tema, né? Tirar as dúvidas do pessoal. Massa, seja muito bem-vinda, Cá. Lá no cantinho da tela ali, pulando a Carol, temos ela, que já esteve aqui no home office, então não é estreia. A Nath já tá careca aqui de home office já. Seja muito bem-vinda, Nath. Oi, meu amor, boa noite a todo mundo, boa noite, meninas. Muito feliz, uma alegria estar aqui de novo com vocês, responder todas as dúvidas do pessoal, num tema que eu gosto tanto de falar, que eu acho que contar para as pessoas como foi o nosso processo é tão inspirador, né, para ajudar através do nosso exemplo, como foi a nossa trajetória, né, mostrar como cada trajetória é única. Acho que é o mais maravilhoso, é o que mais contagia. Então, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Tem um gato passando na tela. Olha aí, essas gatinhas. Enfim, minha também tá aqui reclamando daqui a pouco que a gente abre a porta do quarto, ela quer sair. A gente fecha a porta do quarto, ela quer entrar. Ela não se decide na vida, né? Gatos são assim, né, gente? Mas, enfim, aqui embaixo de mim temos a nossa Nutri, maravilhosa. E também minha xará. Gente, muito Carol nessa live hoje, já vou avisando, galera. Vocês vão chegar uma hora que vocês vão saber nem que Carol que é, mas vai dar tudo certo. Carol, nossa Nutri maravilhosa da live de hoje. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Carol. Talvez o pessoal fique meio confuso com tanto Carol que a gente vai conversar, né? Mas no final vai dar tudo certo, né? Todos serão bem entendidos aqui, compreender o que a gente vai conversar, né? Muito bem, é um prazer estar aqui com vocês. E também, assim como a Nath, falando sobre um tema que eu gosto tanto, né? E eu sempre comento que é muito, muito especial para mim,
porque dentro do vegetarianismo eu consegui unir meus valores éticos, morais, propósito de vida junto com a minha profissão. Então, há alguns anos eu consigo trabalhar com isso e ajudar pessoas que querem se tornar vegetarianas, pessoas que querem ter um pouco mais dessa consciência alimentar, que é tão benéfica para a nossa saúde e para o nosso meio ambiente também. Então, vai ser muito prazeroso estar aqui com vocês falando sobre esse tema que eu tenho como rotina de trabalho, dia a dia, e carrego sempre dentro do meu coração. Ah, seja muito bem-vinda! E aqui no cantinho, aqui, a Ju está se destacando no nome, se destacando na cor, entendeu? Ela veio aqui destacar nessa live. Seja muito bem-vinda, Ju! Muito obrigada. Minha boa noite a todos e todas. É uma alegria a gente estar aqui participando. Só essa mulherada linda que a gente tem aqui hoje. E com certeza o público maravilhoso que já segue o trabalho do Home Office Espírita. Esse tema é muito querido para todos nós, do MOVE, mas também pessoalmente, né? Para cada uma de nós tem um papel importante, né? Como a Carol estava falando agora, a questão do meio ambiente, para mim, também é crucial, né? Eu trabalho com meio ambiente, então isso tem uma grande diferença na minha interpretação. Cada uma de nós encontrou o veganismo ou o vegetarianismo de alguma forma. Então, eu acho que a gente poder falar sobre isso, poder inspirar, poder ajudar, é a melhor coisa. Nós estamos super felizes de estar aqui. Seja muito bem-vinda, Ju! E lá na pontinha temos ela, Nathalie! Seja muito bem-vindo, lá do MOVE também. Boa noite a todos, a todas. Muita gratidão que estou aqui para esse papo querido e gostoso, com esse time maravilhoso de mulheres, a Força Feminina, e vai ser uma alegria poder falar da minha trajetória, do meu exemplo, para que, se alguém tiver alguma coisa em comum, se inspire e trilhe também esse caminho rumo ao veganismo, ao vegetarianismo. Gratidão. Seja muito bem-vinda, Naná. Ó, a gente vai chamar Nath Elisa Gonel de Nath, a Nathalie vai ser a Naná, a Carol vai ser a Carol do MOVE, eu, Carol, menina espírita, e Carol Nutri, pra gente diferenciar aqui, entendeu? Porque a gente tá numa... E a Juliana Juju já tá brilhando na live, entendeu? Não precisa. Vamos lá. Deixa eu dar boa noite para essa galera que chegou aqui no chat. Já temos milhões de comentários aqui, tá bombando de comentário hoje. Então, ó, a Edna colocando aqui, ó, boa noite, meninas. Boa noite, Edna, seja bem-vinda. A Glícia, que tá sempre com a gente. Ela, todo home office, ela tá aqui com a gente, a Glícia maravilhosa. Coloca o lembrete antes de começar a live para lembrar. Então, lembrem aí também de colocar os lembretes aí, galera, para vocês não esquecerem do horário do home office. O José Galvão sempre está aqui com a gente também. Matheus Monte está aqui também. Rita, a Lívia Nilo, Cláudia Fonseca. Ó, o Rafael tá aqui também, hein, o Rafa. O Rafa já esteve aqui com a gente. Meninas queridas, que alegrias vê-las juntas. Valeu, Rafa. Muita, ó, a Glícia colocando, é muita sapiência para uma noite só. Eu concordo, viu, Glícia? Por isso que eu vou ficar quietinha aqui, vou deixar só elas falarem, porque assim eu só aprendo nessa live aqui. É isso que eu quero. Temos aqui Murilo, Adriana, Ayane, Simone, que, ó, todo mundo, meninas queridas aqui, todo mundo colocando o amor aqui, coraçãozinho. Obrigada, gente, pelo carinho. Vinícius de Santo, Sandra Regina, o Breno Arantes, enfim, mandaram um beijo especial aqui para Carol Nutri, viu, ó, Carol? Já tem aqui, ó, o como que chama? O fã-clube. O Jorge Miyashiro também, ó. Boa noite. Até ganhamos os elogios aqui, lindas e maravilhas.
Muito obrigada, Evelyn. A Rubia tá falando que tá muito alto astral essa live aqui, também concordo, viu? Essa live tá só no começo, hein? Vai rolar muita coisa. E Dieguito tá aqui também, ó. Dieguito também vegan, ó. Lado espirituosos, maravilhoso. Então, gente, vamos lá. Temos aqui, ó, a Inês, que ela pegou e falou assim, já, ó, boa noite, meninas, eu já ouvi a Nath e como gostei. Hoje vou ter a alegria de ouvir as demais participantes e conhecer seus comentários. Isso aí! Muito bom, gente. Obrigada pela presença de todo mundo. Você que já tem dúvidas a respeito desse tema, já manda aí, ó. Aproveita que tá o time do Move aqui, esse time de mulheres maravilhosas. Nossa Nutri super especial aqui, então já aproveitem esse momento, gente, para tirar todas as dúvidas. Mas vamos começar. Vou parar de falar agora, quero que vocês falem. Seguinte, girls. Rule the world, girls. Pergunta. Como vocês entraram nesse mundo do vegetarianismo, do veganismo? Por que vocês começaram isso? Qual foi o grande objetivo disso? Vocês nasceram assim já? Vocês comeram carne? Como que foi essa transição para este mundo? Teve gente que falou aqui na última live, eu tentei, mas quase morri, fiquei sem forças. A gente ouviu um monte de coisa aqui na última live, eu quero que vocês falem das experiências que vocês tiveram. Se vocês tiveram essa transição, se teve dificuldade na transição, por que vocês começaram e optaram por este caminho? Quem quer começar? Nossa Nutri? Vai, Nutri! Muito bem, então, contar um pouquinho da minha história. Vai fazer mais de 10 anos que sou vegetariana, né? E na verdade, assim, eu sempre comento que foi alguma coisa ali de um anjinho de guarda, algum espírito de luz ali que colocou no meu ouvido, né? Porque um belo dia eu acordei e pensei assim, se eu amo tanto meus cachorros e meus gatinhos, né? Que aí tinha aquele amor que a gente tem pelos nossos animais. Se eu amo tanto eles, por que eu como outros? E até então eu nunca tinha pensado sobre isso. Eu acordei naquela meia, a primeira coisa que me veio na mente foi isso, né? E aí, nesse momento, aquilo me pegou e eu falei, vou ir atrás um pouco mais de conhecer como que é a vida desses animais que eu acabo consumindo, né? E aí foi daqui a pouco que muita gente faz, né? O que também a maioria dos pacientes que eu recebo no consultório relatam, vamos ver os documentários. E aí, vai ver os documentários, vira vegetariano na hora, né? A maioria não acaba não querendo mais, né? E aí, a partir do momento que eu assisti, consegui assistir nem 5 minutos, né, gurias, do documentário. E eu falei, não, eu não quero mais isso pra mim. A partir de agora, eu não vou mais comer carne. Já deixei a família avisada naquele almoço, tomei essa decisão. Hoje de manhã, não vou mais comer carne. E fui, né? E aí, foi assim que aconteceu para mim. E aí, depois, por muitos anos, tive uma alimentação ovo-lacto vegetariana, né? E aí há um aninho, um pouquinho atrás, que daí decidi, depois de muitos anos, me sentir mais preparada, mais pronta, e já via que estava muito na hora de eu ter uma alimentação vegetariana estrita, como eu tenho hoje, né? Então, foi mais ou menos assim que aconteceu para mim. Os meus motivos foram, então, devido aos animais, e aí depois também, com o passar do tempo, estudando um pouquinho mais sobre isso, fui ler também questão para o nosso planeta, o que traz de benefício, e aí entrando um pouquinho mais para a área da nutrição, né? Eu tive essa decisão um ano antes de entrar para a faculdade, então quando eu comecei o estudo de nutrição eu já era vegetariana, e aí nesse sentido, daí comecei a estudar também o lado para nossa saúde, como a gente pode realmente beneficiar o nosso corpo com esse tipo de alimentação. E aí tudo fez muito sentido para mim. Muito massa! Adorei isso. E você vai explanar mais desses estudos que você fez pra gente, mas calma, vamos ouvir a dona Ju. Vai, Ju, qual a tua história? Olha, eu não vou dizer há quanto tempo exatamente eu não como carne, porque senão vocês vão adivinhar a minha idade. Mas
faz uns mais de 20 anos, tá? Então, assim, foi mais ou menos como a Carol, mas naquele tempo a gente não tinha todos esses documentários que nós temos hoje, né, que hoje a coisa vê com força total, não tem nem como a gente dizer que não sabe, que não viu, que nunca ouviu falar, mas naquele tempo para mim foi mais duro, porque eu já estava deixando de comer carne, por uma questão mesmo de sentir que eu não tinha uma conexão maior com aquilo, que estava atrapalhando até a minha questão de eu ser espírita, e eu falei, não vou deixar. Eu lembro que se falava muito em Ramatiz também naquela época, e os depoimentos de Ramatiz sobre isso, enfim. Eu tive um dia que a minha mãe pediu que eu fosse buscar filé de frango numa avícola que tinha perto da minha casa. Tudo bem, eu fui. Quando eu cheguei lá para pedir o frango, tinha uma pessoa na frente. Essa pessoa pediu 2 frangos. E do lado tinha gaiola com frangos. O rapaz saiu de trás do balcão, pegou 2 frangos, levou lá para dentro e voltou com os 2 frangos, logicamente, mortos e depenados. Aquilo para mim me deu um choque tão grande de consciência que tudo bem, eu obedeci minha mãe, eu levei os filés de frango para casa, mas naquele dia eu olhei para ela e falei assim, eu não vou comer. Eu comi arroz com salada, porque era o que tinha. E a partir dali eu parei. Eu acho assim, houve nesse tempo uma coisa para alimentação para mim, eu ainda cheguei a comer bastante peixe, e fui deixando isso aos poucos. Os peixes eu deixei de comer faz uns 5 anos, tá? E muito recentemente mesmo que eu me tornei vegana, foi o ano passado. Isso tudo sem, assim, exagero, sem forçação de barra, sem que ninguém me pedisse nada, me exigisse, ou até pelo próprio MOV, alguém me cobrasse algo, né? A gente sempre trabalha dentro do MOV com essa perspectiva de que a transição, ela se dá no tempo de cada um, e que a gente precisa respeitar isso. Então, foi muito importante para mim o MOV, para eu virar esse jogo e realmente falar assim, agora chega, eu não tenho mais desculpa, né? Eu tenho pleno conhecimento e eu preciso, a partir de hoje, tomar uma atitude diferente, e foi aí que virei vegana, veganizei, e estou muito feliz com isso. Mas começou lá atrás com 2 franguinhos que eu não vi morrer, mas eu construí toda a cena na minha cabeça e foi bem difícil. Nossa, essa foi. A minha mãe tem uma história parecida com a sua também. Desse dia dela ter os. Só que na minha mãe, na época, a minha avó, né, criava os bichinhos, no caso, né? Antigamente tinha muito isso, né? De criar. Aí minha mãe, nossa, mas eu gostava tanto daquela galinha, do nada, cadê a galinha? E aí a minha avó ficava, tá. E aí, quando ela sacou o que era, nunca mais também. Minha mãe, desde sempre também. Muito parecido com a sua história, Ju. Vai, Naná, qual que é a tua? Opa, vou contar minha história. Brevemente. Bom, eu tinha uma gata. O nome dela era Morgana. E a Morgana, assim, a minha mãe sabia que era eu que estava ligando para casa, porque a Morgana começava a miar. A gente tinha uma ligação muito forte. E a Morgana era preta, ela não tinha um fio branco. E ela teve um câncer de pele. E como ela estava com 13 para 14 anos, não sei a idade exata, porque eu peguei ela na rua filhote. Então, tinha alguns meses ali. E a Morgana teve um câncer de pele, e todos os veterinários que eu levava, que daí foi uma corrida, assim, alucinada, querendo fazer uma terapia para ela, cirurgia, só que eu sempre chegava um pouco atrasada. E a Morgana, um dia, ela tinha que tomar um remédio na veia todos os dias. Então, eu tinha que levar ela todos os dias na veterinária. E, na época, eu estudava para concurso. Então, eu ficava lá com ela sentada, ela era um anjo, assim. Eu nunca levei ela em lugar nenhum em gaiola. Eu levava ela no colo. Aceitava tudo. E eu estava com ela lá no colo, ela tomando a medicação.
e chegou uma senhora para fazer acupuntura numa cachorra que estava lá, que ela estava sem os movimentos dos membros traseiros. Aí ela viu eu ali e tal, aí ela comentou, ela falou, você acredita no espiritismo? E eu falei, acredito. Coincidentemente, se é que eu posso usar essa palavra, isso foi mais ou menos em março, eu tinha acabado de começar um curso, o curso básico 1 na Seara Bendita, que é uma casa que eu trabalho até hoje e que eu agradeço por tudo que eu aprendi e continuo aprendendo ali. E quando ela falou isso, me chamou muita atenção, né? Acredito na parte espiritual. Ela, olha, eu trabalho num centro espírita que dá passe em animais. A minha mãe é espírita, eu sou de casa espírita, mas eu não era muito assim espírita, digamos. Eu sempre tive muita certeza do plano espiritual, só que eu não era de ir pela doutrina, sou um pouco fora da curva em algumas coisas. E, enfim, eu comecei, a partir daquele dia, eu cheguei em casa e comecei a procurar tudo que era sobre o espiritismo em relação aos animais, o espírito dos animais. E eu sou uma xereta convicta, eu adoro ler, eu adoro pesquisar. Naquele espaço de tempo, eu levei a Morgana no centro que ela trabalhava, eu tive, assim, presentes muito incríveis, eu sonhei que eu via ela num lugar, e depois da passagem da Morgana, e eu levei ela na segunda-feira, terça-feira ela ficou super bem, e na quarta-feira ela deu um miado, eu fui até ela olhou para mim e desencarnou. E depois disso eu sonhei com ela, e um tempo depois eu cheguei no livro do Marcel Benedetti, que não é aceito, digamos, pelo espiritismo num todo, e a cena que ele relatou no livro era o que eu tinha visto. Então, aquilo para mim foi muito forte. E eu sou formada em Direito, eu acredito muito na força da justiça e da ética. E aí eu fui também atrás disso em relação aos animais. E não tinha como eu querer sustentar uma alimentação baseada em carnes. Eu já não consumia nada de leite, porque eu sou uma vegana inversa. Eu descobri mais de 10 anos atrás a intolerância à lactose, porque eu passava muito mal, e eu achava que era comida que estava estragada, e não era comida que estava estragada. E então, quando eu tive todo esse chamado por conta da Morgana, eu virei vegana. Aí eu doei sapato, casaco de couro que eu tinha, porque eu não conseguia olhar na minha frente. Eu fiz uma conexão muito forte de que aquilo era um animal. E eu sou birrenta, digamos. Quando eu fiz a conexão, eu falei, chega, não vou, não preciso disso. Que eu fique com uma sandália havaianas e com um casaco, tá bom, mas eu não vou mais me vestir e calçar animais. E, enfim, foi assim que eu despertei para a questão animal. Foi uma chamada forte, mas muito amorosa, muito amorosa. E hoje eu tenho a Morgana aqui como companheira de novo, agora como Francisca, e ela tem os mesmos hábitos da Morgana, ela dorme no mesmo lugar, e então a questão espiritual, quando a gente se permite conectar com ela nos ensina muito e nos ajuda muito nessa transição. Enfim, foi assim que eu me tornei vegetariana, vegana. Que massa! Adorei sua história, Naná. Parecida com a história do Chico, né? O Chico também teve um cachorrinho que morreu, depois voltou para ele, não foi? Que ele reconheceu. Muito massa. Cado Move, me achará. Qual é a sua história? Vamos lá. Então, assim, tive uma infância na qual eu consumia
carne, enfim, né? Meu pai nasceu no interior de Minas Gerais, então é aquele que comia pé de frango, come até hoje pé do frango, enfim, essas coisas, pescoço, aquelas coisas. Mas meu tio era vegetariano, né? Então eu sempre tive assim. Meu tio nunca falou muito sobre isso para não interferir na criação dos meus pais, mas às vezes a gente estava comendo alguma coisa assim em família e falava, mas tadinha da galinha. Enfim. E aí até que aconteceu num Dia das Crianças, eu fui a um mercado com meus pais, eu tinha 9 anos, e olha a ideia, né? Eles estavam dando para as crianças ou peixinhos ou pintinhos. Aí eu e minha irmã, deixa a gente pegar, enfim. Aí meu pai falou, pega. Fomos eu e minha irmã e pegamos, o pintinho veio no saquinho de pipoca, gente, coisa sem noção, né, dos anos 90, mas pois é. Aí veio o pintinho, então, num saquinho de pipoca. Muito criativamente, eu e minha irmã chamamos o pintinho de Pio. E esse pintinho, ele era a coisa mais fofa do mundo. Gente, a gente pegou ele tava muito frio na época, e ele ficava, sabe aquelas blusas canguru que tem um bolso aqui no meio? Minha mãe deixava ele lá, ele ficava ali dormindo. Se você sentasse e ele tivesse no chão, você juntava suas pernas, ele escalava a sua perna assim, você estica, ele escalava e vinha no seu bolso, à procura do seu bolso para ficar com a gente, para ficar quentinho. E ele foi crescendo, ele virou um galo, né? No fim, ele acabou ficando no jardim da minha avó tinha um jardim, enfim. Mas, assim, o Pio, eu percebi nele que havia ali um ser que era além de um frango, né? O Pio parece brincadeira, mas assim, eu pegava ele no colo, eu virava ele de ponta cabeça no meu colo e fazia assim com as perninhas dele, porque o frango ele mexe a perninha, sabe? E a coisa mais incrível do Pio é que como ele ficava na minha avó, quando eu chegava na minha avó, eu e minha irmã, nós éramos crianças, né? A gente chegava gritando, Pio! E descia a escada para ir no quintal. Gente, eu juro por Deus que quando ele ouvia a nossa voz, ele cacarejava igual um louco, porque ele sabia que a gente tinha chegado. E a gente brincava com ele, jogava chinelo, enfim, corria. E era muito forte. Eu tenho certeza que ele ficava feliz. E quando a gente colocava ele de volta no viveirinho dele, lá no jardim da minha avó, a gente gritava, tchau, Pio! E toda vez ele piava do mesmo jeito. Popó! Toda vez. Aí eu queria parar de comer, enfim, ele acabou morrendo, né? Eles têm muito problema de respiração, enfim. Mas assim, eu era criança, meus pais não apoiavam, então não rolou naquela época, mas aquilo sempre ficou na minha cabeça. Aí quando eu tinha 21 anos, 22, eu trabalhava com uma fisioterapeuta que era vegetariana, e aí eu fui conversando com ela, falando que eu tinha vontade, e conversando com ela era vegetariana, ela me contou como tinha sido, e aí que eu tive a coragem de virar, eu lembro até hoje, eu tomei a decisão, eu comecei a assistir um documentário que o pessoal comentou aí, o Terráqueos, e assim, realmente, eu assisti os primeiros 10 minutos e falei, eu já entendi, não, já me convenceu, não preciso ver mais nada, vou parar. Aí eu decidi dessa forma, né? Eu parei a carne vermelha primeiro. Lembro que a gente estava na mesa de jantar, meus pais tinham pedido um beirute. Aí eu discretamente, né, tranquilamente, abri o meu beirute e tirei o rosbife. E aí eu não ia falar nada para ninguém, mas como perceberam, eu falei, né? Não, então é que eu decidi parar de comer carne. Gente, a cara dos meus pais, tipo, mas por quê? Assim, parecia que eu tinha decidido ir para aquela missão de Marte, sabe? Não voltar nunca mais. Parecia isso. Um escândalo. Eu falei, não, por causa dos bichinhos e tal. No começo, ai, minha mãe, o que eu vou fazer para você comer? Aí a fisioterapeuta já tinha me orientado. Ela falou, olha, quando sua mãe falar o que eu vou fazer para você comer, porque eu morava com a minha mãe e ela que cozinhava, fala, mãe, faz o que você for fazer, eu me viro.
E foi isso, né? Eu parei a carne vermelha primeiro, fiquei 6 meses sem comer carne vermelha. Então, para mim, foi bom porque eu fui tendo assim, eu não como carne, mas vou pegar alguma coisa de frango, vou pegar coisa de peixe. Depois eu passei numa nutricionista, então, peraí, desse lado. Super recomendo, independente de quem quer parar, tem que procurar um nutricionista para eles te explicarem. Eu tinha feito curso técnico no ensino médio de nutrição, então eu tinha uma noção de algumas coisas, mas foi essencial que a nutricionista me orientou para eu conseguir deixar o frango e o peixe. Então, ela bolou um cardápio, mostrou para mim direitinho, explicou as combinações de alimentos que eu deveria procurar e as combinações de alimentos que eu deveria evitar para não dar problema nutricional, né? E foi isso, aí eu parei, eu ainda sou ovo-lacto vegetariana, né, então eu não consumo nenhum bichinho morto, ainda consumo alguns produtos que têm leite, derivados ou ovos, procuro o máximo que eu consigo, eu evito, mas em algumas situações acabo ainda consumindo pelas pessoas ao meu redor, mas eu estou caminhando, como a Ju disse, né, acho que todo esforço é muito valorizar isso. Qualquer esforço que você faça, vou fazer segunda sem carne, tá bom. Qualquer coisa que você faça já impacta. Né? Eu vi até uma pessoa que comentou, que por mim eu não mataria, mas vão continuar matando mesmo que eu não comer. E, na verdade, as estatísticas mostram, o site da Segunda Sem Carne fala isso muito bem, que para cada pessoa que deixa de comer, né, carne de segunda-feira, mostra o tanto de água que é economizado, o tanto de animais que não morrem, o tanto de árvores que não são desmatadas para virar pasto para gado ou comida para gado. Então, qualquer atitude faz a diferença. Então, essa é a minha história. Agora que eu ia casar, não deu certo por causa da pandemia, mas eu mudei com o meu noivo e agora eu estou cozinhando, então já estou conseguindo evitar muito mais, então estou no caminho aí do veganismo. Que massa! Muito fofo, Cá, sua história. Nath, vem cá você agora, mulher. O que é? Conta pra nós. Metade do MOV já conhece a história, que eu já devo ter contado umas 3 vezes, mas vou tentar contar também de uma maneira breve, já que eu sou a última. Então, eu tenho 22 anos, mas quando eu tinha 17, eu estava no meu último ano da escola e eu estudei em um colégio militar desde os 10 anos, que tem inclusive aqui do lado de casa. E era uma rotina, assim, era um rito de passagem. Você tinha que fazer um acampamento, participar de um acampamento militar para você se formar, fazer parte de tudo. E eles separavam, claro, né? Tinha o acampamento masculino e o acampamento feminino. E quando a gente chegou lá, era uma reserva, tava assim, essa época de julho, e aqui em Curitiba é muito frio, era perto da Serra do Mar, então fazia assim, tipo, 7 graus, 2 graus às vezes, era bem gelado. E aí a gente chegou, e a primeira coisa que eles fizeram foi entregar 2 galinhas pra gente. Então, contando nessa história de galinha, também tem galinha aqui. Dividiram a gente em 2 grupos, deram uma galinha para cada um e falaram assim: durante os 3 dias que a gente tiver no acampamento, vocês vão ter que ser responsável por essa vida. Então, vocês vão alimentar, vocês vão ter que levar ela para caminhar, vocês vão ter que dormir com ela, aquecer para não passar frio. Se ela morrer, se vocês perderem, se alguém se machucar, se ela se machucar, vocês vão ter punição. Foi falado assim. Aí tá. Aí a galinha do outro grupo era dócil, assim, era fofíssima. A Mary-Lu. E todo mundo gostava dela. Só que a nossa, a Chiquinha, ela era arteira. Ela ficava bicando todo mundo, ela não gostava do colo de ninguém. E aí eu achei, essa galinha vai fugir, né? Peguei um barbante, amarrei no calcanhar dela, amarrei no meu pulso e falei: você vai ficar aqui comigo, senhora. Botei ela no colo, fiquei fazendo carinho dela, fica calma. E aí acho que ela se acostumou com o meu cheiro e não saiu mais de perto de mim, assim, eu não conseguia ir no banheiro no meio do mato, sabe, fazer as minhas necessidades, porque ela tinha que ficar comigo. E, enfim, foi 3 dias assim, dormimos juntas de conchinha, foi um amor perfeito. Aí, inclusive, a gente tinha muitas práticas de salvamento, né, e tirolesa, a gente acordava no meio da noite para marchar. Teve uma que a gente teve que entrar no meio do lago, e todas eu tinha que fazer com ela, então eu fazia abdominal com ela, flexão com ela, eu
Cai, como é que foi na tirolesa? Eu fui gente, pensa a cena. Na tirolesa, com ela no meu colo. Ai, como é que fala? Tipo, mano, eu fico imaginando a cena mesmo. Imagina as pessoas olhando assim, aquela louca com uma galinha na mão, na tirolesa. E quando eu tive que entrar no lago, que eu botei ela aqui pra ela não se molhar, tava gelado. E fui nadando, porque tinha um resgate que a gente tinha que fazer, e ela aqui. Foi demais. Aí, na véspera do último dia que a gente ia embora, eles falaram assim, galera, parabéns, vocês não perderam nada, não aconteceu nada, a gente vai pegar elas de volta, porque elas têm dono. Beleza, aí entregamos. No dia seguinte, era o encerramento, né, de manhã. E a gente tinha passado 3 dias sem comer. Eles tinham dado uma banana, uma maçã e água de coco pra gente uma vez por dia, nos 3 dias. Mais nada. Então a gente tava apavorada de fome. E eles fizeram uma canja pra gente, tipo, pra comer. E aí, calma, a Carol já tá... Não, aí a gente comeu a canja, porque tava morrendo de fome, tava quentinho e tal. E eu não pensei que a galinha, canja, eu não fiz essa conexão. Quando foi no final, todo mundo tinha acabado de comer, o Major pegou o microfone e falou, então, a Marilu e a Chiquinha, né, esses nomes que vocês deram pra ela, a gente matou pra fazer a canja que vocês comeram. Falou assim. Aí, na hora, eu tive um ataque de pânico, eu vomitei tudo que eu comi, eu saí esperneando, tive uma postura nada militar, e fui conversar com a sargento, que eu era mais próxima. E chorando pra ela, e falei assim, não é possível, isso é verdade, tava esperneando. Aí ela falou assim, não, calma, ele exagerou, não foi isso que aconteceu, elas estão vivas, elas estão numa propriedade aqui do lado. Aí eu falei, prova, eu não saio daqui enquanto não ver essas galinhas vivas. Quem me disse que você não tá mentindo? E aí ela me levou na propriedade, eu vi as duas felizinhas lá, que era um senhor que cuidava, assim, das galinhas igual criança, e eles tinham pegado emprestado, né? E aí eu tirei foto com a Chiquinha, tenho lá no meu Facebook até hoje. E foi assim, aí eu fiz assim, uma conexão muito forte, porque pra mim ela parecia um cachorrinho, assim, tipo, de tão amorosa, né? Tão próxima do que a gente tem hoje de animal, né? E voltei pra casa e falei pra minha mãe que eu não ia comer mais frango. Que pra mim, contei a história, ela entendeu, falou, beleza. Mas o resto você vai comer. Eu falei, acho que eu vou comer. Só que daí, no dia seguinte, ela fez carne de panela, eu fiquei meio assim. Foi questão de 3 dias, assim, pensando e refletindo, que eu parei tudo, inclusive peixe. Então, eu fiquei 3 dias refletindo, pesquisando, e aí parei. Minha mãe achou que não ia durar um mês, me apoiou, falou, tá, vou te apoiar, mas acho que não vai durar. E até que foi durando, foi indo, e tô até hoje, né, 5 anos. E aí, quando foi pra me tornar vegana, foi 2 anos atrás. Que daí eu já tinha decidido fazer medicina veterinária, aí passei na USP, me mudei para São Paulo. Quando estava 2 meses do curso, a gente foi fazer uma prática que envolvia os animais de produção. E aí eu vi pela primeira vez tirarem um bezerro de uma vaca, de uma mãe, tipo, na minha frente. E ela chorando, e eu vi as galinhas todas presas assim na gaiola, não tinha onde botar a patinha, aí lembrei da Chiquinha. Eu falei, meu Deus do céu, a Chiquinha bota ovo, né? E eu como ovo, não faz sentido, não vou comer. E tive essa imersão também, aí resolvi me tornar vegana, e foi só depois que eu tive as 2 grandes motivações, né, tanto de carne quanto de derivados, que aí que eu fui pesquisar. E eu sou muito igual a Naná falou, quando esse troço bate aqui dentro, a conexão, não tem quem chegue e argumente, não, você vai morrer, não sei o que, não. Eu vou em frente, eu vou descobrir um jeito de viver sem matar, sem explorar ninguém. Então, assim, em abril agora, fiz 2 anos como vegana, consegui parar o máximo possível, né, de exploração em outros campos, não é só a questão da alimentação. E ano passado conheci o MOV, então acho que as coisas se juntaram mais ainda, né? Minha profissão, como médica veterinária, né, me formando para isso, o MOV, essa parte espiritual, e a minha alimentação. Então, acho que junta tudo. Isso. Que maravilhosas! Adorei todas as histórias, gente. Vocês são incríveis. Recebemos uma pergunta que eu acho muito interessante a gente responder. Quem fez essa pergunta foi a Inês Soares. Ela perguntou: para ser vegetariana, tem sempre que procurar orientação médica? Aqui no Rio de Janeiro, eu ainda acho difícil encontrar produtos vegetarianos. Vocês têm dicas? Podem falar aí. Quem quiser, fique à vontade. Todos vocês quiserem comentar. Vou falar de mim. Tá, depois eu não falo, procurei ajuda médica,
gente? Tá ouvindo? Eu não procurei ajuda médica. Eu xeretei. Eu fui atrás pela internet e eu achei o Dr. Eric Silwich. Aí eu comprei um livro dele chamado Alimentação Sem Carne. Eu li aquele livro e eu estudei na limitação do que que a minha inteligência nessa área permite. E aí, como eu tinha aquilo muito firme para mim, eu pensei comigo, se eu for no nutricionista, ele vai falar para mim que eu tenho que comer um peito de peru, essas coisas aí, esse é muito bom também. Eu vou falar para ele estudar, eu vou vir com... Porque eu estava na fúria, eu estava tipo, como? Me esconderam isso a vida inteira. Veja, eu sou sagitariana, tenho um lado equino, assim, que é difícil de controlar. E então eu pensei, eu quero debater, eu tenho que saber direitinho, porque se me falar, eu vou saber. Opa, mas olha, porque eu li, eu pesquisei isso. E o Dr. Eric, ele tem, assim, ele tem uma facilidade de ensinar que é incrível. Gente, até eu entendi, então qualquer um entende. E esse livro, Virei Vegetariano e Agora, é, assim, é uma cartilha, tá aqui, ó, que hoje eu estava falando para um amigo que está no caminho, e ele fala muito, né, de como a gente agir. Depois que eu li, que eu estudei, aí eu fui no nutrólogo. E óbvio que eu ouvi dele, ai, mas olha, você vai pelo caminho mais difícil. E aí ele foi falando, olha, mas e se eu comer tal coisa, não é? Não, olha, tranquilo, se você conseguir manter, tá bom. E faz 6 anos que eu sou vegana, eu, a minha mãe e a minha avó. A minha avó virou vegana com 90 anos, domingo agora ela completou 96 anos. Ela tomava 2 remédios para diabetes, ela não toma mais nenhum. Ela tomava AS para afinar o sangue, ela não toma mais AS. Ela tomava um outro remédio, que eu esqueci o nome, para pressão alta, ela também não toma. Para não dizer que a minha avó, nos seus glamourosos 96 anos, ela não toma nenhum remédio, ela toma tiroxina, porque ela tem hipotiroidismo, como a minha mãe tem, é uma coisa que eu controlo, que pode ser que eu venha a ter. Mas, inclusive, isso, alimentação vegetariana, ajuda bastante. Mas, enfim, a minha mãe também, minha mãe tem 67 anos, salvo engano, virou ali com seus 61, 62 anos, e ela não toma nenhum remédio, a não ser a tiroxina. Então, é possível, e assim, produto vegetariano, Inês, é abobrinha, cenoura, berinjela, feijão, grão de bico, arroz. Então, e assim, berinjela e feijão, você consegue deixar parecido com carne, o gosto. Né? Não precisa, é claro, o hambúrguer do futuro, essas carnes vegetais de planta, elas ajudam muito, porque o paladar muda. Mas depois, igual eu hoje, às vezes eu dou uma escapada aí, eu como, mas para mim, assim, não faz diferença, porque produto vegetariano tem aí, tá na feira. Então, tenho certeza que no Rio tem feira. E no Rio tem o Ai Tofu também. Que é uma coisa que ajuda muito. Para quem não quer deixar o queijinho, o Ai Tofu é assim, maravilhoso. Enfim, e gente, minha avó com 90 anos conseguiu. E a médica dela, inclusive, falou assim, na primeira consulta, ai, olha, você mudar é uma coisa, sua avó é outra. Aí a minha avó virou para ela e falou, olha, doutora, eu não vou comer mais carne. Se tiver que comer, aí eu vou morrer. Então você me fala o que eu preciso, que está na carne, e você me dá em remédio. Aí a médica ficou a saia justa, pegou e falou, não, olha, faz aí como você vai fazer, daqui 6 meses ela vai repetir os exames. Em 6 meses ela repetiu os exames e o colesterol tinha baixado, estava tipo tudo voltando a um equilíbrio no auge dos 90 anos da vovó. Então, orientação é muito importante, mas a orientação interna, adquirindo conhecimento,
você adquirindo conhecimento, ninguém te tira. Então, isso é a melhor orientação, assim. Mas nutricionistas são boas. Tinha alguém que ia falar também. Você, Ju? Eu vou só fazer uma partezinha aqui também. Gente, dizer que é fácil cozinhar, não é fácil cozinhar. Quando a gente se dispõe a realmente enveredar por uma dieta vegetariana, estrita, pura, a gente acaba descobrindo alguns caminhos assim, por entre os alimentos que a gente nunca imaginou que poderia existir, né? Combinações, sabores diferentes, outras receitas. Então, como se a gente pudesse, de repente, entrar num outro mundo e revisitar toda a nossa cultura alimentar. Então, acho que é muito importante. Quando a Naná falou assim que alimento vegetariano você encontra na feira, é verdade, né? Se a gente quiser comprar as coisas prontas, industrializadas, você pode, você vai gastar uma boa grana, né? Mas, se você fizer algumas coisas em casa, né? Se você enveredar, descobrir receitas que hoje existem, assim, centenas diariamente publicadas em Instagram, em Facebook, muitos grupos, muitas pessoas que estão trabalhando assim, sabe, procurando na arte culinária descobrir como é que funcionam esses ingredientes que a gente deixou para trás porque a gente criou uma cultura de que tudo gira em torno da carne, ou tudo gira tendo que usar ovos, tendo que usar leite. Não é verdade, tá? A gente precisa começar a observar essas possibilidades dos alimentos. Eu estou fazendo, por exemplo, alguns cursos de panificação vegana sem glúten. Então você começa a olhar e fala assim, caramba, dá para substituir? Eu não preciso colocar a manteiga em que vai leite? Eu não preciso colocar ovo nessa receita? Não vai leite? Não, não vai. Então, assim, a gente consegue substituir, tá? Com o auxílio de, lógico, a gente pegar lá de cá, a nutricionista, né? Pedir esse apoio para montar o plano de alimentação, o semanário, né? O que a gente puder, para entender as combinações, quais alimentos são funcionais, que alimentos ativam outros alimentos. Enfim, a gente começa a descobrir isso de uma forma muito prazerosa. E a cozinha se torna algo de um grande poder para a gente. Porque se antes a gente tinha que consumir tudo que chegava pronto, ou que chegava dado de uma certa forma, culturalmente estabelecido, agora você pode criar outras coisas, você pode se tornar cozinheiro de si mesmo, assim, ampliar todas as possibilidades de sabores e se sentir feliz, porque ali não tem nenhum sofrimento, ali não tem nada que te coloque numa situação em que você olhe e diga, caramba, nesse meu alimento tem um consumo extraordinário de água. Nesse meu alimento tem poluição de águas e de solo. Nesse meu alimento tem desmatamento aqui incluído. Nesse meu alimento tem sofrimento animal, tem escravidão de pessoas. Enfim, a gente começa a olhar para tudo isso e falar: o meu alimento hoje, eu posso dizer que ele ajuda, assim, famílias produtoras, ajuda o solo, porque eventualmente, se a gente pode, né, se a gente tem condições, também tem as produções orgânicas, enfim, a gente começa a olhar para uma escolha, para um leque de alimentos e falar assim, poxa, cenoura não é só laranja, tem cenoura amarela, tem cenoura roxa, tem cenoura... E tem um monte de coisas que a gente nunca imaginou. Então, é importante, sim, né, que a gente adote uma nova política culinária, que a gente comece a olhar para o nosso alimento como aquilo que nos traz saúde, que nos traz bem-estar, e não só para nós, né? Não está girando só em torno do interesse pessoal, ele vai girar em torno de uma série de coisas que vai desde a ética animal até a questão ambiental e a questão de saúde. Então, assim, eu acho que é fundamental que a gente se abra a essa nova possibilidade, tá bom? Massa! Vou deixar uma pergunta agora, a pergunta de, assim, $1 milhão, essa daqui, ó. Vou deixar para Nutri. Nutri, a proteína vem da onde? Não é da carne, Nutri. Meu Deus, e agora? Vai todo mundo morrer sem proteína? Nutri, por favor.
Muito bem. Então, é importante a gente lembrar que a proteína a gente também encontra nos alimentos de origem vegetal, né? Então, hoje se fala muito na questão da proteína e se vincula isso muito com os alimentos, né? Então, exemplo aqui. Nós vamos no restaurante e aí lá no cardápio tem escolha a proteína, né? Aí tem lá frango, carne, peixe e um acompanhamento que costuma ser arroz, batata, alguma coisa assim. Programas de culinária que a gente vê, né, realities de culinária, eles sempre falam muito em proteína, né? Então, se vincula muito ainda a proteína com carne, né? Com esses alimentos de origem animal. E a gente esquece de lembrar que essas proteínas também a gente encontra no reino vegetal, né? Então, muitos alimentos têm proteína. Por exemplo, banana tem proteína. Aveia tem proteína, né? Então, assim, o que é importante a gente saber? São coisas diferentes a gente falar, às vezes, fontes alimentares de proteína, porque quando a gente fala em fontes alimentares, a gente está falando num alimento que ele tem uma quantidade mais significativa aí. Então, a gente falar em fontes de proteína vegetal, a gente está falando num feijão, numa lentilha, num grão de bico, né? E aí a gente não poderia falar, por exemplo, que a banana é uma fonte de proteína, né? Mas ela tem, ou seja, todos esses alimentos vão ter, assim como vão ter a questão que a gente chama do amido, carboidrato, as gorduras, né? Então, é interessante que a gente saiba que não existe nenhum nutriente que a gente não possa encontrar também nos alimentos de origem vegetal, né? Então, a nossa proteína também vai vir desses alimentos. E aí, aqui na alimentação vegetariana, né, basicamente os que vão nos trazer um pouco mais de conteúdo disso são o grupo das leguminosas, né, então os feijões, lentilha, ervilha, soja, alguns grãos também, né, a gente encontra também castanhas em algumas sementes, então vão ser os que vão nos trazer uma quantidade um pouco maior e junto com outros elementos que a gente vai ter na nossa alimentação, eles vão ir complementando e a gente consegue tranquilamente atingir as nossas necessidades de proteína ao longo do dia através de uma alimentação vegetariana, seja ainda com o consumo de ovos ou leite ou uma alimentação vegetariana estrita, né, mais conhecida como uma alimentação vegana. Só queria complementar rapidinho que essa questão da proteína, quando eu pensei nisso, foi uma epifania mesmo, assim, tipo, de pensar que eu estudo essa parte de ciências biológicas, né? Então, a gente estuda muito sobre células, sobre histologia, e você percebe que cada célula precisa de uma carga de proteínas para você formar ela, né? Então, os alimentos vegetais, eles também possuem células, né? Na verdade, as plantas também possuem células. Então, elas vão ter proteína de qualquer forma. A questão seria quais seriam os aminoácidos que vão formar as proteínas que você precisa no seu corpo. Na verdade, o seu corpo precisa de aminoácido, ele não precisa de proteína animal ou proteína vegetal. Então, ele não vai reconhecer se aquilo que você está comendo é uma carne ou uma lentilha, ele vai reconhecer os aminoácidos que você comeu. E aí, pensando nisso e voltando, então, para a área da veterinária que eu atuo, os animais, eles são basicamente armazenadores de nutrientes, de qualquer tipo de nutriente, carboidrato, gordura, proteína, aminoácido, no caso, vitaminas, minerais, porque eles comem das plantas, eles comem rações que foram preparadas, formulações baseadas em combinações diferentes de vegetais com fonte de proteína, de carboidrato, energético, para que eles supram a carga diária e tenham a chamada conversão alimentar, que inclusive é muito baixa, a conversão alimentar diária. Então, você tem, assim, um consumo de 10 vezes mais para gerar o que você precisa, né? Tipo, 10% do que você come, você realmente armazena, no caso dos animais. Então, tudo que você está comendo dos animais veio de alguma fonte vegetal. Então, tudo que os veganos estão fazendo é só ir direto à fonte, é muito simples. E aí, sobre a questão da B12, né, que as pessoas sempre falam, e eu já adianto, todos os animais da produção são suplementados com vitamina B12, gente. Seja via intramuscular, né, como no caso das vacas leiteiras que precisam de uma quantidade maior na hora do parto, mas todos os outros eles têm já na formulação da ração, já vem a suplementação de B12 ou de cobalto, que é um antecessor, né, digamos assim, da B12 no caso dos ruminantes, que eles conseguem produzir. Então, assim, quando eu descobri isso na faculdade, foi uma coisa a mais para eu perceber que eu suplemento igual a vaca suplementa. Ela come o capim, digamos assim, eu como os alimentos vegetais. Então, eu estou poupando a vida dela. Eu não preciso dessa matança, não preciso explorar, não preciso dessa cadeia.
absurda e que está desmatando a Amazônia, está acabando com o nosso planeta. E a gente está em contagem regressiva, gente, para a gente destruir isso tudo. Então, é uma questão urgente. E se a gente tem uma alternativa perfeita e saudável e amorosa e ética, por que não, sabe? Escolher isso, a gente tem a opção de escolha. É só ir no mercado e não ir no açougue, ir na frutaria e em outras questões que envolvem os alimentos vegetais. É uma simples escolha diária. Show! Olha, um comentário para aquecer o coração. Olha, que lindo! A Edna Araújo. Difícil cozinhar para outros. Desde a live com os meninos, consegui diminuir 2 dias, já não como, indo devagar. E espero de verdade conseguir. Ai, gente, fala sério. Olha aí, ó, vocês conseguiram também. Muito massa. Muito feliz, gente, com esses comentários. Parabéns, Edna. Você é incrível, vai conseguir sim. Agora, ó, tem uma pergunta aqui mais do lado espiritual. Aí também fiquem à vontade para responder. Mas o Fabrício Linhares perguntou o seguinte: vocês sentiram alguma diferença na energia espiritual de vocês ao não comer carne? Quem gostaria de comentar esta? Ká, quer comentar você? Sim, então, não exatamente assim, não posso te dizer na minha energia espiritual, mas uma coisa que é fato é que quando você toma coragem, nem que seja naquela única refeição, nossa, eu não vou, né, não vou colocar ovo na receita. Outro dia eu fui fazer meu primeiro bolo aqui na minha casa e eu não pus ovo, eu usei a chia, tal, enfim, pesquisei e deu certo. O que para mim, o que mudou desde quando eu parei de comer carne, desde a vez que eu tirei o rosbife do Beirute, que eu falei para minha família, é que, por mais que tinha alimentos que eu gostava ainda, do gosto, tem alimentos que eu gosto do cheiro até hoje, eu gosto do cheiro de salame até hoje, que o pessoal comenta, né? Mas o prazer para mim de saber que o que eu tô comendo não matou um bicho, que não tem sofrimento, é muito maior do que o prazer de comer aquele alimento. E assim, essa questão espiritual, eu vejo da seguinte maneira, né, para mim, assim como no espiritismo, né, que alguém fala, vou levar algumas encarnações, assim como a gente vai levar algumas encarnações para tirar todo o egoísmo, para tirar todo o orgulho, mas a gente tem que tentar dar passos naquela direção. Então, né, espiritualmente falando, para mim, faz parte da minha reforma íntima, eu evitar o máximo que eu puder o sofrimento dos animais. Estou caminhando, já venho caminhando há 9 anos, e continuarei caminhando, assim como tenho tentado caminhar, a evitar maledicência, a evitar egoísmo, evitar orgulho e tudo mais. Então, nessa questão espiritual, é essa conexão que eu poderia falar aí para o nosso colega. Fala, Ju. Eu acho que vale bastante considerar, dentro do que a Carol falou, assistir a live também que a gente fez ontem no MOV sobre a Lei de Justiça, Amor e Caridade, que está no Livro dos Espíritos, para a gente pensar justamente essa questão do sofrimento, se isso é justo com o animal, se os animais são uns seres à parte da criação, ou eles são realmente os nossos semelhantes, tá? Aqueles a quem Jesus pediu que a gente também amasse, né, os nossos próximos. Então, a live que a gente fez ontem também, a Move Talk, né, foi super legal nesse sentido da gente pensar isso que a Carol colocou. E lógico, a gente precisa de um acompanhamento? Precisa, é bom ir numa nutricionista, é bom ir no nutrólogo, não deixar de fazer isso, né? Se a gente tem condições, vamos fazer, senão a gente tenta dar um jeitinho de fazer como a Nana falou, vamos estudar, vamos nos inteirar. Exames são importantes, assim como são importantes para quem tem uma alimentação carnívora. Não tem, né, vamos ser bastante claro. Eu acho que a Carol Nutri aqui pode até falar isso, mas, assim, a deficiência de B12, que pode ser uma outra pergunta, ela é tão, assim, ela acontece tanto para quem não come carne como quem come carne.
tá? Então, não é um tabu isso, assim, da gente ficar, quem não come carne tem deficiência de B12, quem come tá legal. Né? Eu acho que a nossa querida Carol aqui do lado pode falar muito bem isso. Mas a parte espiritual, né, esse depoimento que a Carol falou, a gente sente esse contentamento íntimo, tá? Eu vou dizer para você, minha mediunidade abriu, melhorou. Tem gente que acontece isso, tá? Tem gente, como o amiguinho ali em cima, né? Aqui nem a Naná, que nem a outra Carol. Assim, mas assim, como eu já desde os assim, mais de 20 anos eu não como carne, então eu sinto essa toada um pouco diferente. Eu sinto uma coisa que é importante para mim, que é a combinação de você estar num bom centro espírita, que te orienta, que te auxilia, que te recebe na tua diferença, o que é importante, né? Aquilo que você não como carne, né? Se é tipo ser acolhido nisso, é legal. Se você faz parte de um grupo de apoio, também te fortalece. E da mesma forma, essa sensação de estar quites com a lei de amor, tá? Com a lei de justiça, amor e caridade. Isso te dá assim, um up espiritual fantástico. Canutri, você quer comentar essa da B12? Tem até a pergunta aqui, ó. Podem comentar um pouco sobre a suplementação da vitamina B12? Da onde que surgiu que veganos, vegetarianos, falta B12? Como que surgiu essa história, Nutri? Então, Carol, provavelmente tenha surgido porque quando a gente tem uma alimentação vegana, a gente hoje não tem nenhum. Os alimentos que a gente tem de origem vegetal que teriam essa B12, por exemplo, algas, né? Ou alguns alimentos fortificados, eles ainda a gente não considera fontes seguras, tá? Então, quando eu decido ter uma alimentação vegana, eu não vou ter realmente nenhuma fonte segura dessa vitamina. Então, nisso se entende que eu vou precisar de uma suplementação para me ajudar nesse sentido, né? É importante, como a Nath já comentou um pouco dessa vitamina, que hoje também os animais são suplementados, e é muito importante falar que ela é de origem bacteriana, né? Então, isso nos sai um pouco do sentido, bom, mas se eu vou ter que suplementar, significa que eu preciso daquele alimento, né? E aí, não necessariamente dessa forma, já que ela tem essa origem bacteriana, tá? Eu não vou me prolongar muito nessa questão de explicação da B12, enfim, né? Mas depois, estudando um pouco mais essa vitamina, se entende isso. E aí, a partir do momento, então, que a gente, como ser humano, se distanciou um pouco mais daquele alimento colhido direto na terra, onde a gente daqui a pouco plantava uma cenoura, e nesse solo da cenoura a gente tinha essas bactérias que produziam B12, e eu comia a cenourinha lá, já meio sujinha, tirava um pouco da terra, nós ainda teríamos essa B12, por exemplo, na cenoura, né? Mas como hoje a gente saiu muito, se distanciou muito disso, a gente tem a higienização em todos os processos, a gente acabou se distanciando dessa vitamina também que poderia ser encontrada nos alimentos de origem vegetal, porque ela estava ali nas bactérias do solo, certo? Então, devido a isso, devido a essa nossa mudança de estilo de vida, se fala nessa suplementação da B12. E, por exemplo, quantidades, o melhor seria que a gente avaliasse o nível de cada um, e aí, dependendo do nível de cada um, a gente teria uma ideia, então, de qual é a dosagem melhor de suplementação, né? Então, a gente tem uma dosagem de suplementação para manutenção do nível que a gente acha adequado, ou se esse nível já está um pouquinho baixo, que como a Ju falou aqui, né? Não é só o vegetariano que pode ter uma baixa da B12. Hoje a gente estima que mais ou menos 40% da população que come carne já tem a deficiência da B12, né? Então, o que acontece a gente vê a questão dos níveis, então suplementação para manutenção é uma, suplementação caso eu já esteja com o nível um pouquinho abaixo vai ser outra. Então, realmente, o melhor para suplementação é que seja avaliado o nível e aí depois prescrito a quantidade necessária para fazer esse aumento e depois o trabalho de manutenção. Massa! Eu tive uma experiência quando eu estava na época de faculdade, foi uma época que, assim, né, você come horrivelmente, né? Essa é a verdade, come só besteira. E eu lembro que nessa época eu fiquei com um pouquinho de falta de ferro, né? É uma anemiazinha, né?
Então, aí eu descobri isso, né? Fui fazer exame de sangue e tal. Mas isso acontece, gente. Calma lá, não acontece só com gente que não come carne, que é vegano, vegetariano. Acontece com todo mundo que não se alimenta bem. Que, enfim, acontece. A Carol Nutri pode falar aqui pra gente melhor também. Mas nessa época eu fiquei, né, com essa deficiência de ferro. E aí, eu lembro até hoje, assim, que eu fui numa médica, e essa médica, ela olhando, assim, tipo, os meus exames, falou, tem alguma coisa errada com a sua alimentação, né? Aí, ela falou assim, você faz alguma coisa diferente? Aí eu falei, né, eu não como carne. Aí ela, tem que comer, tá? Aí eu, não, mas é que eu não como carne. Ela, não, tem que comer. Você não pode me passar alguma coisa, né? Algo que eu tenho que fazer. A gente não tem um outro jeito. Aí ela olhando os exames assim, tipo, tem. Aí eu, qual ela? Comer carne. Aí eu, tá, ok. Beleza. É isso, já olhou o que tinha que olhar aí? Um beijo, tchau. E aí eu queria um pouco que a gente comentasse um pouco disso, sabe? Porque às vezes a gente vai pegar esses profissionais da saúde que, infelizmente, às vezes vão dar esse direcionamento dessa forma. E foi exatamente assim que aconteceu comigo, gente. Só que assim, como eu já tava, se eu não me engano, nessa época, eu já tava, uns 2 anos sem comer já. Mas era realmente porque, assim, minha vida tava uma loucura, faculdade, só tava comendo besteira mesmo, então tava muito ruim minha alimentação. Mas depois eu fui em outra médica e ela falou assim: não, nada a ver, você pode, vai melhorar sua alimentação. Passei numa nutricionista, fiz acompanhamento com ela e tudo mais, ficou tudo ok. Mas eu gostaria que vocês comentassem também nesse sentido, porque, querendo ou não, a galera vai chegar, vai pesquisar na internet, vai ver, às vezes, a opinião de alguns especialistas, que aí a gente sabe que tem esses especialistas que defendem ferozmente o consumo de carne, falam que não pode, que vai dar errado. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco disso, sabe? Porque acaba causando um certo medo quando a gente vê esses médicos, esses especialistas, tipo, agindo e falando dessa forma, sabe? Então, pelo menos para mim foi, e aí eu queria que vocês comentassem também. Quem vai? Eu vou só falar um pouquinho depois se as gurias passaram alguma situação parecida contigo, né, Carol? Daí também elas acrescentam. Sim. Sim, a gente ainda vai ter alguns profissionais que têm uma ideia mais conservadora em relação a isso. E nas faculdades de medicina, a primeira coisa que a gente tem que saber, pouco se fala de alimentação, tá? Então, inclusive, se tiver algum médico ou algum estudante de medicina aqui, pode confirmar essa minha informação, tá? Mas hoje, se a gente for pegar um currículo de uma faculdade de medicina, a gente vai ter pouquíssimas cadeiras e disciplinas que tratem sobre o alimento, tá? Então, a gente tem que considerar que, de fato, daqui a pouco, esse profissional não tem o conhecimento, daqui a pouco, toda essa base para conseguir trabalhar em uma alimentação diferenciada, digamos assim, né? Então, daqui a pouco, às vezes, falta uma atualização e uma complementação de um estudo um pouco mais aprofundado da alimentação na classe médica, né? Então, muitos ainda têm essa questão de, meu Deus, tem que comer carne, porque isso foi passado na pouca cadeira que ele fez na faculdade de medicina e que não foi atualizado o currículo. Então, às vezes, tu vai pegar um currículo de uma faculdade de medicina de hoje, 2020, pode ser que seja um currículo de 1980. E as coisas mudaram, a alimentação mudou, então, algumas faculdades não acompanharam isso, então a gente tem alguma classe de profissional que não acompanhou esse avanço, e daqui a pouco não está acompanhando também o que a gente tem que fazer quando tem uma alimentação vegetariana, então que orientação que eu tenho que fornecer, que pontos de atenção que eu tenho que tratar com o meu paciente em relação a esse estilo de vida, né? Então, daqui a pouco tem essa situação. E assim, o que eu oriento, né? Foi no médico que daqui a pouco não recebeu bem essa tua colocação, não recebeu com bons olhos, mandou comer carne, né? Diz que precisa. Daqui a pouco aceita isso, né?
e entende que isso não está de acordo com os valores que tu quer para ti, para tua alimentação, então continua em busca dos teus valores próprios, tá? Não vai ser um médico que vai te falar o que tu pode ou não fazer, nem uma nutricionista. Então, busque um outro profissional que possa te entender. Daqui a pouco não vai dar certo no primeiro, mas vai dar certo no segundo, que nem aconteceu com a Carol, né? Mas não deixa que uma opinião médica fale mais alto do que tu acredita ser a tua verdade, tá? Acho que isso a gente tem que colocar como número 1. E também a gente lembrar que o vegetariano em si ainda existem muito mito, mas na verdade o que a gente observa e tem estudos científicos, inclusive, comprovando isso. À medida que a gente passa a ser um pouco mais consciente com as nossas escolhas alimentares, não se trata às vezes de só deixar os animais fora do nosso prato. Se trata também da gente querer escolher alimentos que beneficiem a nossa saúde. Então a gente sabe que hoje o vegetariano come mais fruta, come mais verdura, tem uma ingestão maior de vitaminas, uma ingestão maior de fibras, né? Tanto que essa ingestão maior de fibra está muito ligada à prevenção, né? Como a Naná falou, né? A questão da avó dela é um exemplo clássico disso, de como uma alimentação vegetariana, bem ao contrário, beneficia a nossa saúde, né? Então, nesse contexto, hoje o vegetariano, ele é até muito mais antenado na sua alimentação e tem uma alimentação, às vezes, muito mais rica do que aquela pessoa que acha que comer carne e por comer um bife vai estar abalando e nunca vai ter falta de nutriente, né? Então, em todo esse contexto, é importante que eu tenha esse entendimento e que hoje os profissionais também tenham, e eu acredito que os novos profissionais, os novos médicos, os novos nutricionistas, a gente já tem um lado diferente para isso. Daqui a pouco não vai mais ter essa abordagem ainda conservadora ou preconceituosa, tá? Então, a tendência que eu vejo nos novos profissionais é uma abertura, uma compreensão, uma aceitação. Eu aceito a escolha do meu paciente e dentro da escolha que ele vai fazer, eu vou buscar ajudá-lo, né? Então, acho que é isso. Busque um profissional que tenha essa compreensão e que possa te ajudar sem julgar a tua escolha, mas aceitando aquilo que tu decidiu para ti. Massa! E, Carol, a questão do ferro era uma coisa que, para mim, também me chamava atenção. E no carnaval desse ano, eu fui fazer um retiro com o Dr. Eric, que ele faz, assim, e eu tive aula o carnaval inteiro sobre o que os alimentos fazem no meu corpo. E ele falou uma coisa que é normal. Nós somos mulheres, nós menstruamos. A menstruação, você vai perder sangue. Então, mulher que come carne ou que não come carne tem uma tendência maior a ter deficiência de ferro. E não porque está doente, por conta da menstruação. Tanto é que eles fazem a curva de quando a mulher entra na menopausa e para de menstruar, o ferro sobe, fica normal. E ele chamou uma atenção que é muito importante. A Carol até certamente sabe bem mais que eu, mas os médicos, quando você vai lá fazer um hemograma, que é normal, todo mundo tem que fazer. Eu fazia hemograma todos os anos antes de parar de comer alimentos de origem animal. E depois eu continuei fazendo todos os anos. E fala da ferritina. E eu lembro que eu comentei, assim, quase ninguém sabe, mesmo da área médica, da questão do ferro e ferritina. Então, que a absorção de B12 está relacionada com o ferro, e que a absorção do ferro está relacionada com B12. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com os títulos de artigo que rola na internet, porque título de artigo não é artigo, título de artigo não é conhecimento, é ementa. E para você fazer uma ementa bem feita, você tem que ter um conhecimento muito profundo. E você tem que saber do que está falando. E tem muita gente que não sabe do que está falando, mas, enfim, quer publicar, quer ter o artigo da semana. E é fácil vir e falar
que vegetariano fica doente, que vegetariano vai ter falta de ferro e B12 e de proteína. Proteína é maravilhosa, né? Eu tenho um quadrinho que eu gosto muito, é uma conversa assim. Quantas vezes você já morreu? 3 vezes até ontem. Então, assim, a gente morre todos os dias quando é vegetariano, né? Porque tem sempre alguém querendo matar a gente por falta de alguma coisa. Mas não tem. E mulher tem questão, a gente menstrua. Uma coisa, eu tinha menstruação, um fluxo muito intenso quando eu comia carne. Eu tinha cólica. Eu tinha, assim, tinha meses que eu não conseguia ir trabalhar. Eu precisava ficar dentro do meu quarto, porque eu ficava com dor de cabeça, o meu humor ficava oscilando muito. Depois que eu parei de comer carne, a minha menstruação é totalmente regrada, eu nunca mais tive cólica, eu nunca mais tive TPM, e assim, não é que eu iluminei porque eu parei de comer carne, não, porque a energia que a gente ingere vai influenciar no que a gente é. Então, é claro que quando a gente sutiliza a energia que a gente põe pela boca, porque é importante sim o combustível que a gente põe no nosso veículo, se eu pegar o meu carro e ficar colocando combustível adulterado, ele pode ser que ele não vai dar na hora ali, olha, tá ruim o combustível, mas depois de algum tempo usando esse combustível, ele vai começar a falhar em tudo. O nosso corpo é a mesma coisa, e o nosso corpo dá sinais ali de que não tá bom. Então, tem a cólica para mulher, gastrite, e assim, eu falo disso porque eu tinha gastrite, eu tomava omeprazol 2 vezes por dia, um de 10 de manhã e um de 10 à noite. E nunca mais eu tomei. Então, é muito importante a gente perceber isso e estudar, né? Como a Carol Nutri, desse lá, muito bem colocou. É ser firme nas suas convicções e fundamentadas, né? A firmeza vem da raiz. Vai falar cá. Sim, na verdade, eu tenho 2 situações aí que eu passei que tem a ver com o que você comentou, Carol. Uma é, assim, de passar no médico mesmo e de alguma forma ele perguntar como é a alimentação, falar, eu sou vegetariana há tantos anos, tal, faço acompanhamento, mas tá tudo certinho. E o médico falou, fez aquela cara, vamos ver como é que tá aqui os seus exames. Ele pegou os exames já achando que ia estar tudo errado. Ele, nossa, mas não sei qual item lá que tinha a ver com as proteínas. Ele falou, nossa, mas até que as suas proteínas estão boas. Não, que bom, então você está comendo certinho. Eu falei, pois é. Mas eu tenho uma amiga que, infelizmente, aconteceu isso que a Carol Nutri falou. Pois é, né? Ela virou vegetariana por 2 anos, aí ela engravidou. E o médico que ela pegou falou para ela, olha, só que agora você vai ter que comer carne. E desde então ela voltou a comer carne. O filho dela já tem 6 anos. E ela falou, mas eu comi porque era a saúde do filho. Então eu acho que o que mais pega é isso que a Carol Nutri falou, não deixar que a opinião de uma pessoa, né, mude tudo aquilo que você acredita que não faz mais sentido para você. E tudo que temos comentado aqui, a questão dos livros do Dr. Eric, da gente se informar. Uma pessoa que quer virar vegetariana, é muito importante que ela se informe, porque tem como gestante, bebês, tem tudo dá para ser feito, né, vegetariano ou vegano, mas a gente precisa se informar para poder argumentar, para não cair, né, nessa situação que um médico te fala uma coisa e você se sente, meu Deus, será que ele está certo? Então você tem que estar informado até para se sentir seguro. Diga, Nath. Só queria fazer um merchan aqui, rapidinho, que eu não passei por nenhuma situação dessas, então não tenho comentários, mas eu fiz um merchan, porque amanhã o Move fará uma live no nosso Instagram, às 11 da manhã, com uma pediatra e nutróloga, que ela escreveu um artigo lá no nosso site sobre mães vegetarianas e seus bebês, e ela é presidente da Associação de Médicos Vegetarianos. E a gente vai estar lá às 11 horas da manhã, então tá aí divulgado, o merchan tá feito, apareceu Massa! lá.
Meninas, tenho que dizer que já estamos chegando ao fim da nossa live. Passa rápido, né? A conversa boa. Vai passando assim. Mas a gente teve muito comentário hoje. Mais de 90 pessoas assistindo. Olha, foi uma super live. Eu acho que a gente conseguiu responder várias questões aí, né? Dúvidas que eram importantes aí para todo mundo. E eu gostaria de que cada uma aqui desse suas palavras finais aí, né? Palavras finais para a galera que vocês estão sentindo do coração de vocês, para instruir esses futuros veganos e vegetarianos que estão nos assistindo. Quem começa? A Ju tá com cara de já tá risonha ali, já tá com cara de quem quer começar. Faz a ordem. Eu ia falar para fazer a ordem, mas vai quem quer. A Naná? Então vai. A Ju, vai, Ju, jogou para você de novo. Vai na ordem, Carol. Vai começar? Tá, então eu começo aqui, vai na ordem inversa. Pronto. Boa. Os últimos serão os primeiros. Aí a Carol do Move, aproveita que ela vai ser a última, ela já faz a prece, porque há rumores de que a prece de ontem foi maravilhosa lá no botão. Adorei, então, boa ideia. Arrasou. Bom, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade, pelo espaço, pela audiência, pelo tempo que cada um dispôs para ouvir isso. E se tem uma coisa que a gente tem é o tempo. Então, eu acredito que quem esteja assistindo é porque já está com uma sementinha aí despertando para a questão do vegetarianismo. E, claro, eu vou colocar aqui, o veganismo, ele transcende o vegetarianismo. O vegetarianismo, ele diz quanto à alimentação. E ele é extremamente importante, porque nós vivemos numa sociedade que tem o hábito de comer ao menos 3 vezes por dia. Então, quando a gente consegue mudar um hábito desse, a gente muda muita coisa. Parece um passo pequeno, mas é um passo muito importante, não só para nós, mas para todos, para o mundo inteiro, para o equilíbrio, para restabelecer o equilíbrio do planeta, porque nós estamos tirando esse equilíbrio e ele está nos mostrando. O veganismo, ele é uma conduta ética em relação aos outros. E claro que quando você começa a olhar os outros seres que não são da mesma espécie que nós, a Melanie Joy, ela é uma PhD americana fantástica, ela tem vários vídeos no YouTube, quem quiser é só colocar ali. Ela tem um livro que chama Por que Amo Cães, Visto Vacas e Como Porcos. E ela traz o termo especismo. Então, e o que é o especismo? É porque tratamos algumas espécies de alguma forma e outras de forma totalmente diferente. Então, quem nos escuta nesse momento e tem a companhia de um gatinho, de um cachorrinho em casa, vai poder entender o que é isso. Quando senta na mesa e come um pedaço de vaca, quando come um pedaço de frango, quando come um pedaço de peixe, quando come o ovo da galinha. Imagina se a sua cachorra colocasse ovos, você pegaria o ovo dela? São perguntas que a gente precisa fazer, não para o outro, a gente precisa fazer para a gente não precisa dar a resposta para ninguém, a não ser para nós mesmos. A nossa consciência é nosso maior juiz, não tem nenhum sistema externo que faça maior revolução do que o nosso sistema interno, que é de olhar, reconhecer e, bom, isso me incomoda. E a gente sabe o que nos incomoda. Então, eu mudei porque eu percebi o que me incomodava. E a partir do momento que eu mudei a minha alimentação, eu fui mudando outros aspectos. Então, a gente começa a ter uma conduta mais ética em relação à vida. Você começa a olhar as pessoas de uma forma diferente. Você começa a ser mais misericordioso, mais fraterno. E é isso que Jesus quer de nós. É essa a mensagem que Jesus trouxe. Então,
para que possamos efetivamente cumprir o que nos compete como ceareiros do bem, nós precisamos começar de nós mesmos e da energia que a gente põe para dentro de nós, da energia que nos alimenta. Então, o que eu como, tanto no prato, tanto em relação à televisão, a sons, músicas, o que eu escuto, se eu fico na porta do lugar fazendo fofoca dos companheiros que estão em trabalho, tudo isso está envolvido no sentido de ser espírita, de ser ético e de querer colocar em prática os ensinamentos de Jesus, porque aqui todo mundo está aprendendo, todos nós somos aprendizes, ele é o mestre. Então, lembrar que Jesus nasceu junto aos animais e a profundidade desse ensinamento do mestre, o lugar que ele escolheu para chegar, que é um momento de fragilidade em essência, porque um bebê não tem como se proteger de nada, nem de ninguém, mesmo esse bebê sendo Jesus, e ele escolheu a companhia dos animais. Então, que possamos perceber isso, olhar perfis de santuários de animais. A gente tem o Santuário Vale da Rainha, tem o Santuário Terra dos Bichos, tem vários elefantes do Brasil agora, maravilhosos. Todos eles mostram que esses animais, eles sabem interagir. A gente que não sabe interagir com eles, e a gente precisa aprender, e para que possamos ser mais misericordiosos e alcançar o nível de sabedoria espiritual de Jesus, porque essa é a finalidade para estarmos aqui na Terra, nós, como irmãos. Paz e bem, que a sabedoria e a luz do Mestre e o exemplo sutil de Francisco, que foi forte e veio trazer a nova igreja, né? Veio reconstruir a igreja, porque tinham terminado com ela, que esses exemplos possam reconstruir o amor que habita em nós, a luz que habita em nós, porque ela está aí, a gente só tem que tirar os véus, que a nossa ignorância, nosso orgulho, nossa arrogância e todos esses vícios morais colocaram em volta. E a gente pode, nós podemos porque estamos conectadas com Jesus. Amém. Massa! Obrigada, Naná! Maravilhosa! Bora, Ju! E a sua cor e seu brilho? Palavras finais. Eu acho que a Naná falou basicamente tudo o que a gente gostaria. Agradeço muito, Naná, porque suas palavras foram, assim, tocaram todos nós, com certeza. E uma coisa que eu apenas já comentei isso com a Nath, eu acho que é importante que a gente se lembre que nós trazemos dentro de nós todo um universo, né? Quando lá no Livro dos Espíritos, a espiritualidade nos diz que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo até o anjo. Isso é algo que dá um clique também na gente, porque a gente acaba reconhecendo que até mesmo as células e os átomos que compõem os nossos corpos são princípios espirituais em evolução. Então, nós trazemos um berçário de espíritos em nossos corpos. Que tipo de alimento nós vamos colocar para eles? Que tipo de evangelização nós estamos dando para esses espíritos que estão ainda em estágios tão iniciais da sua caminhada evolutiva? Se nós chegamos até o ponto em que nós temos consciência, que nós temos livre-arbítrio, nós estamos aptos a fazer melhores escolhas. Nós estamos conectados, sim, desde o átomo até o anjo, e nós estamos no meio do caminho para ajudar aqueles que vêm vindo atrás de nós. Essa é a nossa grande responsabilidade, porque nós também somos muito amparados. Então, precisamos agradecer servindo. Muito obrigada, paz e bem, que nosso Pai Francisco e Jesus, Mestre de todos nós, nos abençoe. Massa! Linda, Juju! Carol, nossa Nutri mais especial dessa noite. Palavras finais.
Muito bem, então eu queria dizer que estou muito grata, né? Gratidão a todas vocês pelo acolhimento, pelo convite, por eu poder fazer parte desse bate-papo que foi tão bacana, tão esclarecedor, né? E agradeço também todas as pessoas que estiveram nos ouvindo nessa noite. Fica difícil às vezes falar diante de palavras tão lindas que a Ana falou, a Júlia complementou, né? Mas quero deixar o recado no sentido de que as pessoas compreendam que hoje nós precisamos, né, de ter uma consciência maior com aquilo que a gente se alimenta. Então, mudar um pouco da nossa relação com a comida, observar mais de onde veio aquele alimento que eu estou consumindo, o que aconteceu antes daquele alimento estar ali no meu prato, né? Então, fica esse estímulo para que a gente, de fato, se aproxime cada vez mais da nossa alimentação e consiga, com isso, a gente consiga realmente observar qual o impacto daquilo que a gente escolheu, né? E se, diante de tudo que veio anterior a ele estar no meu prato, que consequência que isso me traz? Que energia que aquele alimento tem? Aquele alimento representa a vida ou representa a morte, né? Além da questão de valores nutricionais que a gente falou aqui, que concluindo, para aquele que já tem aquela fagulha, aquela sementinha, que tenha a clareza e a certeza que uma alimentação vegetariana, ela é possível e adequada para todas as fases da vida. Então, se quer ser vegetariano, seja, vai dar tudo certo, não tenha medo, tá? E fique um pouco mais, então, atento, relacione-se melhor com aquilo que você chama de alimento, que a gente possa entender que hoje a nutrição acabou avançando mais, então a gente tem a clareza que nós não precisamos mais de matar animais para comer. A gente tem outras fontes, milhares de fontes, tá? Então, que a gente possa trazer esse amor, esse respeito aos nossos irmãozinhos, né? E que a gente consiga também com isso beneficiar o nosso solo, beneficiar a nossa água, beneficiar os nossos planetas e a nossa saúde também, né? Todo mundo vai sair ganhando com isso e todo mundo merece e precisamos dessa nova alimentação, né? Que vem acompanhando também o nosso processo evolutório aqui enquanto humanos nessa terrinha, né? Então, esse o meu recado e espero que todos possam, com isso, já mudar um pouco da visão que tem sobre alimentação e pensar de uma forma diferente nas suas escolhas, tá? Que essas escolhas sempre sejam muito aliadas com o que a gente tem de valor ético e moral e o que a gente quer para o nosso futuro. Maravilhosa, nossa Nutri! Obrigada, Ká. Nath, venha para cá dar as suas palavras. Chorando. Ai, gente, eu tava segurando real aqui, porque Naná falou muito. Eu tava pensando em algumas coisas, né, no manjedor e tal. Aí Naná foi falando, eu falei, cara, a gente tá conectado. Porque foi falando muita coisa. Aí eu falei, beleza. Eu fiquei pensando, tá, vou falar dos princípios inteligentes e tal. Aí a Ju falou, cara, a gente tá muito conectada. Fiquei muito, muito feliz. Mas eu fiquei assim, enquanto vocês falavam, né, tipo, me tocou muito, eu fiquei muito... Me vinha, assim, um filme na cabeça, sabe, do porquê eu tô aqui fazendo uma live após 5 anos sem ingerir nenhum animal, sabe? O que tá me movendo ao ponto de eu acordar todos os dias e tomar 3 decisões, né, café da manhã, almoço e jantar. O que realmente tá aqui dentro que me motiva? As pessoas sempre falam que a gente sempre é sempre bom a gente olhar um pouquinho um documentário, né, 5 minutinhos que seja, só pra gente dar ok, lembrei do porquê que eu tô aqui, então eu vou continuar, sabe? Porque a gente tá falando por eles não têm voz como nós, que a gente consegue se comunicar diretamente. Então a gente tá fazendo esse papel, intermediando e tentando falar para as pessoas o que tá acontecendo. E então, assim, mais ainda pela minha profissão, né, eu tenho muito contato com os bichos, eu tenho o privilégio de poder olhar nos olhos deles, de enxergar a pupila, de ver como eles te olham de volta, o quanto eles têm medo da sua aproximação,
porque você não sabe o quanto eles não foram maltratados antes de você chegar perto deles. Então não é igual um cachorrinho que já tem esse carinho de vir até você, né? Uma vaca tem muito medo, suíno, então não gosta de ficar perto de você, ele quer sair o tempo todo. Então, assim, eu fiquei pensando aqui, o que nós fizemos pelos animais até hoje, sabe? O que nós geramos para eles? A gente mata, gente, esse é um número absurdo, mas é a verdade, são 70 bilhões de animais terrestres por ano, e em torno, a gente não sabe direito, é um número muito incerto, em torno de 1 trilhão de animais marinhos que a gente mata todos os anos no mundo inteiro, somente para alimentação. A gente está considerando queimadas, caça, pele, tudo isso está totalmente desconsiderado. Eu estou falando somente de alimentação, tá? Isso dá em torno de 1,2 bilhões de animais por semana, em média. E por uma coisa completamente desnecessária, porque, como eu falei, os animais só estão armazenando nutrientes. A gente não precisa se alimentar deles. Então, eu acho que está na hora da gente, mais do que nunca, enquanto espíritas, sabendo que a gente está passando por um momento crucial da nossa evolução planetária, que é a transição, entender que a gente está se encaminhando para um mundo de regeneração, e será que esse mundo cabe um cenário desse que a gente vê hoje, com gaiola, com matadouro, com zoológico que só se aproveita do entretenimento e não na pesquisa, como alguns que existem, que utiliza desnecessariamente para a ciência, porque ainda algumas têm alternativas, ou para os testes, que é um absurdo, teste para cosmético, quando você já tem alternativa, e por aí vai, arranca pele, sabe? São cenas dolorosas que para quem consegue ter estômago suficiente para assistir um pouquinho e ver as imagens, a gente se assusta e é normal a gente se revoltar. Então, você que come carne e que julga muitas vezes a gente pelas coisas que a gente fala ou pela maneira como a gente fala com você, não entenda mal que a gente está querendo impor nada. A gente está tentando mostrar para você uma verdade que existe, só que você não tem acesso a ela. Não é uma coisa que você liga a TV e estão falando, sabe, desses números. Então, é como se realmente fosse uma matrix. E a gente está vendo do lado de fora toda uma realidade que é um absurdo, é hediondo, como foi falado aqui nos comentários. Então, é normal que no começo, quando a gente faz a transição, a gente tende a ser um pouquinho revoltado. Eu fiquei um ano nessa fase, acho que todo mundo aqui concorda comigo. Mas quando a gente entende que não é assim que a gente alcança as pessoas, que tem que chegar com amorosidade, que a gente tem que chegar com comunicação violenta, a gente alcança muito mais. É através de oportunidades como essa que a Carol fez pra gente, estar aqui falando de uma maneira amorosa, mostrando que isso é possível, é o que a gente consegue conquistar mais e mais pessoas para isso. E a gente não acha, a gente tem certeza de que o mundo vai ser vegano, a maioria das pessoas vai ser vegana dentro do que é possível, as pessoas que têm oportunidade de escolha de alimentos vão ser veganas. Isso está escrito já, entendeu? Então, eu acho que é isso que a gente precisa se focar. E aí eu separei bem rapidinho esse livro aqui, galera, O Evangelho dos Animais. A gente no MOV está fazendo podcast dele de cada capítulo, a gente lança um capítulo por mês, tá? Tá no YouTube, tá no Spotify, para quem tiver interesse. E tem um trechinho, porque eles pegam muito das referências bibliográficas, né, que a gente tem na doutrina espírita. Que isso é uma coisa importante também, já que todo mundo aqui é espírita, a maioria, é importante saber o que a doutrina fala disso. Ninguém está falando aqui na rede Amigo Espírita nossa, alimentação, não tem nada a ver. Tem a ver. A gente está falando de aproximadamente 185 referências em mais de 100 obras, que está no catálogo de referências do MOV. Lá, acesse o site do MOV, a gente fez todo o trabalho de coletar todas as referências, então é só procurar lá. E uma delas está na Gênesis. Então, mais do que falar, foi Emmanuel que falou, então não foi Kardec, então vamos jogar Kardec, vamos falar a real, o que Kardec disse. Está na Gênesis, capítulo 7, o esboço geológico da Terra, item 32. Eu não sei se eu vou ler tudo, mas, enfim, vou ler a parte mais que chama mais atenção, né? Ela diz assim: o orgulho levou o homem a dizer que todos os animais foram criados por sua causa e para a satisfação de suas necessidades. Mas qual o número daqueles que lhe servem diretamente, dos que lhe foi possível submeter, comparado com o número incalculável daqueles com os quais nunca teve ele e nem nunca terá quaisquer relações? Como se pode sustentar semelhante tese em face das inúmeras espécies que exclusivamente povoaram a Terra por milhares e milhares de séculos antes que ele aí surgisse, e que afinal desapareceram? E ele vai continuando falando sobre a importância dessas espécies de animais.
Então, a ideia é, a gente tem orgulho dentro de nós, que nos faz querer submeter essas espécies de animais para o nosso interesse, o que a gente acha que é importante para nós, o que a gente acha que é uma necessidade, e que não é. Todo mundo aqui pode viver uma vida com absoluta falta, sem nenhum tipo de exploração da vida animal. É possível, em pleno século XXI, fazer isso. E aí ele está falando desse número incontável que eu falei para vocês, 70 bilhões. Isso aqui, gente, 1868, lá atrás, já estava prevendo o que nós iríamos fazer com esses animais, essa linha de montagem que nós iríamos fazer e matar essa quantidade absurda. E aí isso faz muito sentido de você pensar em todos os animais que vieram antes dos seres humanos e qual foi a finalidade deles, se não foi servir o ser humano. Então aí já é uma pista para a gente perceber o que a Ju falou, que existe uma caminhada evolutiva e cada um está num degrau diferente. Não dá para você comparar uma semente, um pomar, né, um broto, uma árvore e uma fruta. Todos eles estão em estágios evolutivos diferentes, só que pertencem à mesma espécie, digamos assim. Então não tem um que é mais importante do que o outro. Tá todo mundo aqui para se ajudar. E a gente que está à frente, já passamos por essas fases, é o nosso dever, a nossa ética zelar por eles, cuidar deles, ter uma bunda de um gato ali. Então não é só dos bichinhos que a gente tem em casa. Vamos pensar em todas as espécies absurdas que existem lá fora e que pedem socorro pra gente. E a gente é a única espécie aqui que tem capacidade de inteligência, razão e tecnologia para ajudar de verdade. Parar de investir em inseminação artificial e tantas tecnologias horríveis que tem na produção e vamos investir no que vai salvar a gente. A gente não vive a parte da natureza. Se a gente prejudicar os animais, isso volta pra gente. É o que a gente falou outra vez, da pandemia. O que a gente está vivendo é fruto da nossa má conduta com os animais. Isso vai voltar pra gente. Então, se você não gosta dos animais, pelo menos trata o animal bem, porque isso vai voltar pra você. Você não vai sofrer as consequências dessa coisa horrorosa que a gente faz com eles. Então, enfim, é um pouquinho do que eu estava pensando e desejo a todos vocês que as falanges de São Francisco de Assis, que tanto conduzem o trabalho do MOV, a gente sabe, e todos aqueles que têm essa amorosidade voltada aos animais, possam iluminar a noite de vocês, a vida, e todos aqueles que hoje decidiram se tornar vegetarianos, que possam ser o primeiro passo de uma caminhada longa, amorosa, maravilhosa, que vocês encontrem as pessoas certas no caminho certo, para mostrar cada vez mais o quanto esse caminho é o melhor caminho que a gente deve seguir atualmente. E é isso, muita gratidão, muita paz a todos e muito obrigada pelo convite. É isso. Maravilhosa! A Rúbia tá perguntando aqui, todo mundo tem gato nessa live? O que tá acontecendo? Sim, basicamente, viu, Rúbia? A Mel, ela veio dar oi pras meninas na hora que a gente começou e agora ela veio dar tchau, tá vendo, né? Como que é? Uma gata educada, essa gata. Vai lá, Ká. Palavras finais. Me sobrou muito pouco para falar depois das colegas que falaram tanto, né, que nos emocionam, cada uma falando uma coisinha. Então, acho que eu terminaria dizendo assim: no fundo, ninguém concorda, né? Acho que a maioria das pessoas, se pudesse ver como os animais são abatidos, não conseguiria comer. Então, pensar o seguinte, que você pode não ver, mas isso acontece. Você pode não estar vendo, mas isso está acontecendo o tempo inteiro, no mundo inteiro. A outra questão do planeta, né? Se a gente comparasse o tempo de existência do planeta Terra a um período de 24 horas, o ser humano teria aparecido no último segundo. Então, olha o tempo que a espiritualidade levou para formar todo o planeta, né, para deixar as condições ideais para a vida, e não só para a nossa vida, como disse a Nath, para todas as outras espécies poderem evoluir. E olha o que a gente está fazendo com o planeta nesse 1 segundo proporcional de existência, né? A outra coisa é, assim, independente do seu motivo, né? Assim como a gente fala sobre, ninguém fala sobre não usar papel. Vamos reduzir a quantidade de papel que usamos. Ninguém fala sobre não vamos tomar banho, mas vamos economizar água. Então, mesmo que as pessoas não concordem em ser vegetarianos e veganos, vamos diminuir, porque seja pela sua saúde, ou seja pelo planeta, pela situação do meio ambiente, é necessário,
é necessário por um motivo ou por outro, reduzir pelo menos, né? Como disse a Nath também, temos certeza que o mundo vai ser vegano, a maioria das pessoas, e quem não quiser vai ter que reduzir, porque não vai ter por onde, por algum desses motivos. E por último, assim, qualquer passo nesse sentido vale a pena. Qualquer coisa que você faça faz a diferença sim, porque se não fizesse, também não teria sentido nenhum você separar seu lixo para reciclar, você apagar a luz do seu quarto, né, pensando no meio ambiente. E por último, essa questão, né, do ser humano. O ser humano é a espécie mais inteligente do planeta, que não age exatamente de forma mais inteligente. O ser humano age hoje como se a natureza fosse uma prateleira feita para ele, sendo que, sei lá, na minha concepção, tenho até um quadrinho aqui atrás de mim, sou mega fã desse filme aqui do Rei Leão, que para mim é uma esqueci a palavra, né? É assim, é uma demonstração de que a espécie mais forte tem que cuidar. Adorei! A espécie mais forte, mais inteligente, ela tem que cuidar dos outros. Como já dizia lá o Mufasa, né? Um rei, ele tem que entender que tudo está ligado num delicado equilíbrio. E como rei, você tem que entender esse equilíbrio e respeitar todos os animais, desde a formiguinha até o maior dos antílopes, né? E o que acontece no filme do Rei Leão? Por que que o Scar ficou muito... Agora eu vou falar de Rei Leão, desculpa, gente. Ficou muito claro nesse live action. Por que que o Scar... Por que que destrói tudo no reinado do Scar? Porque eles caçam demais. Olha o paralelo, olha a gente consumindo mais do que cabe no planeta, gente. Então, é isso que eu queria falar para vocês e para todos nós continuarmos, né, nessa caminhada que um dia a gente chega lá, de passo em passo. Maravilhosa! Vamos terminar essa live e a gente começa outra para falar de Rei Leão. O que vocês acham? Amo demais. E, gente, eu fico muito, muito, muito feliz de verdade com essa live, com tantos ensinamentos que a gente teve hoje, tantas reflexões, muitas emoções aqui, né? A galera aqui comentando demais, todo mundo emocionado, achando lindo. A gente em plena sexta-feira, quase batendo 100 pessoas assistindo uma live sobre vegetarianismo. Ah, não, gente. É demais isso daí, né? Não? Fala sério. É muito massa isso, galera. É a regeneração, entendeu? Tá aqui, ó, o time da regeneração aqui assistindo essa live, cara. Muito feliz de verdade. Obrigada. Cada uma de vocês são muito especiais, estavam extremamente inspiradas. Estava comentando aqui antes que não foi combinado, mas hoje eu fiz uma palestra, uma live um pouco mais cedo, num centro espírita chamado Lar Francisco de Assis. Aí eu falei, olha que coisa, não e as coisas se casaram assim, né? Como, não existiam acasos, né, gente? Mas eu sinto realmente que o Move é essa não sei se como vocês chamam, instituição, um movimento que realmente é muito, muito abençoado, muito isso aí a palavra, muito abençoado aí por todas essas falanges aí de São Francisco, de GG, de toda essa galera maravilhosa, com certeza. Vocês são sempre inspiradores, assim, todo mundo, toda a galera do Move que vem aqui pro Home é sempre muito inspirador. Então, assim, só tenho a agradecer, aposto que a galera aí também super curtiu, todo mundo aqui nos comentários, super maravilhosos, galera comentou muito hoje. Enfim, gratidão, todas vocês, meninas, Girl Power Vegan, é nóis! E falaram que a Carol Move aqui, faz um encerramento maravilhoso, é isso? Que a gente vai chegar lá nas esferas de São Francisco com os animais no campo, serelepes? É isso? Então, vamos envolvendo a Cá para fazer o nosso encerramento.
Um beijo no coração de vocês, galera que estiver de casa, ó. Fica aqui agora para esse encerramento final, vai ser maravilhoso. Beijo no coração. Contigo, Ká. O pessoal exagera um pouco, mas vamos lá. Depois, então, destes momentos que passamos juntos, conversando sobre este tema que, de alguma forma, está plantado já em nossos corações, que possamos, então, usar as palavras que foram ditas aqui, as inspirações de cada um dos colegas, seja através dos comentários, através das participantes que falaram, seja através das ideias que tivemos, das motivações que de alguma forma nos tocaram. Que possamos então usar tudo isso como uma água para regar essa semente que vai nos levar invariavelmente, cada um de nós, a um estilo de vida no qual não agridamos o meio ambiente e não precisemos do sofrimento de nenhum ser. E essa água vai regar essa semente de modo que nascerá dentro de nós, com muita força, ainda que seja tímida, uma plantinha que virará uma árvore um dia. Mas se essa semente não despontar na terra com o seu pequeno caule, ela nunca poderá se tornar uma árvore. Que possamos então, com essa figura da semente e da árvore, cada um de nós, do nosso próprio jeito, dar mais um passo, dar o primeiro passo, o milésimo, na direção de um mundo de regeneração, um mundo onde nós cuidamos uns dos outros, um mundo de amor para com todos os seres, um mundo de paz, pois não é possível ter paz no fundo de nosso coração sem o amor. Não é possível ter paz sabendo que outros seres, muitas vezes tão sensíveis quanto os cães e gatos que amamos tanto, estão sofrendo. E assim, construiremos aos poucos um mundo no qual o ser humano poderá dizer com muita alegria e com a consciência muito tranquila que estamos vivendo um mundo de amor, que cuidamos do planeta que nos foi confiado, que cuidamos com amor dos seres que nos seguem evolutivamente, que cuidamos de todos eles, dos pequenos e dos grandes, num mundo onde só há o amor. Pois o amor é um mundo onde existe paz e harmonia entre todas as criaturas. E a cada passo que dermos, estaremos lá. Que Francisco de Assis nos abençoe. Jesus, com certeza, aplaude cada passo de nossa caminhada. Que tenhamos uma boa noite de sono e, quem sabe, durante o sono, não tenhamos inspirações para dar esses passos. Que assim seja. Graças a Deus. Maravilhoso. Gente, muito feliz de verdade. Obrigada. Galera que está acompanhando o home office aqui ainda, ó. Não fiquem tristes, essa live vai ficar disponível, você pode assistir 1000 vezes se você quiser, tá bom? Fique à vontade, siga a galera lá do Move, no @Instagram, no Instagram, @move.éticaanimalespírita. Acessa lá o site, vamos correr atrás dessas informações que, enfim, vai ser maravilhoso. Meninas, muito obrigada mais uma vez. Fiquem com Deus e Cisquinho de Assis,
nosso Francisquinho. Boa noite e a gente se vê por aí em outras lives. Espero que vocês voltem. Galera, não fique triste que segunda-feira tem mais home office para vocês, tá bom? Beijo no coração. Tchau.